Professoras, eu vou começar com uma pergunta direta. Quantas vezes uma crise já aconteceu e depois você pensou, eu não esperava isso? Agora eu te digo algo muito importante. Na maioria das vezes, a crise não começa no comportamento do aluno, ela começa no planejamento que não foi feito. Olá, você está na TV Neurovia e hoje nós vamos falar sobre a importância do planejamento para adaptação de currículos para alunos neurodivergentes. Quem executa sem prever risco apaga incêndios pedagógicos todos os dias. Não é isso que a gente vê na maioria das escolas hoje? Acontece uma crise e os profissionais perguntam: eu devo intervir? Ou se eu não faço nada, o aluno em crise pode machucar, pode bater uma cabeça na parede, pode bater a cabeça numa, num móvel que tem uma quina, né? Se você intervém e tenta conter a crise, o aluno pode machucar, você pode machucar. Então, como não existe ainda no Brasil um protocolo, são regras para que a professora, e eu não digo só a professora, desde a pessoa que toma conta da escola, a cantineira, todos os envolvidos precisam de ter um treinamento protocolar para quando houver uma crise de um aluno neurodivergente dentro do ambiente escolar. O fato é que não existe regra. Então, por isso que a professora fica completamente perdida, não sabe o que fazer com aquele aluno. E o cenário é desafiador porque quanto maior o aluno, maior desafio é de conter esse aluno quando ele está em crise. Muitas escolas ficam mais perdidas ainda quando o neurodivergente ele é um pré-adolescente, adolescente, né, que tem um corpo bem robusto e causa, de repente, até perigo para outras pessoas. Então, o que fazer? Qual protocolo acionar? E eu digo, não existe protocolo. Então, qual é o caminho? O caminho é a prevenção de planejamento. É usar o método 3MPEA do planejamento para que isso não aconteça, né? Você começa a prevenir, a gerar ali todo o mapeamento daquele aluno que seja um deflagrador de crises e tenta amenizar a gente chama na boca do funil, porque depois que a crise se instala, quase nenhum recurso terá que ser feito. Pouquíssimos recursos podem ser feitos. É mais difícil atuar na crise do que prevenir a crise. Mas aí eu pergunto, você, professora, faz mapeamento das crises? A escola faz esse mapeamento? Na adequação da atividade funcional, há essa clareza? Na educação inclusiva, existe um padrão muito claro, né? A professora recebe o aluno, prepara a atividade, faz a adaptação rápida e executa. Mas existe um problema sério aqui. A execução sem planejamento de riscos é, é muito sério. E o que acontece? O aluno se desregula, a atividade trava, a aula para, a professora se frustra. Crises muitas vezes não é surpresa, é risco não mapeado, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o que é gestão de risco pedagógico, que ele é um braço do planejamento da adaptação curricular. Ele não é adaptação funcional. Ele é um braço mais de gestão, mas que é muito importante a professora saber que isso está na essência da adequação funcional. Porque quando falamos de alunos neurodivergentes, planejar não é só o pedagógico, ele é também preventivo. Então, ele é um preventivo funcional.
Gestão de risco pedagógico significa perguntar antes da atividade. O que pode dar errado aqui? Quais são os gatilhos desse aluno? Onde ele costuma travar? O que acontece quando a demanda é inadequada ou quando a demanda aumenta? Qual o plano B? Se der errado o plano A, qual o plano B? Isso é prática de professor estratégica, né? Inclusão segura não é improvisada, é antecipada. Então, quais são os principais riscos que geram crise? Na prática escolar, os gatilhos mais comuns são demanda acima do nível real. Então, você vê que a crise está intimamente ligada às atividades da escola. Se a demanda está acima do nível real, a criança neurodivergente pode desregular e pode entrar em crise. Mudanças repentinas de rotina podem fazer com que essas crises sejam deflagradas. Atividades longas demais, falta de previsibilidade, o excesso de estímulo no ambiente, a instrução clara, né, a instrução confusa para o aluno neurodivergente, a instrução abstrata é também um fator. Tempo de espera muito grande. Percebe que isso não é birra. Nada disso é birra. Isso é descompasso entre a demanda e a capacidade naquele momento. Então, veja que, então, como está intimamente ligada a gestão de risco com a adaptação curricular funcional. Quando a exigência sobre sobe, quando a exigência sobe sem suporte, a crise desce lá para a sala de aula. Então, protocolo existe? Não existe um protocolo. Um protocolo para quando a crise está deflagrada, isso ainda não existe. Então, qual que seria um protocolo para a crise? Planejar antes de executar. Antes de aplicar qualquer atividade adaptada, você faça um checklist rápido. Faça assim, o primeiro passo, mapear o nível real. Aí você vai perguntar, ele consegue fazer isso sozinho? Com ajuda? Ainda não? Segundo passo, você identifica risco. Pergunte, onde ele costuma travar? O tempo está adequado? A instrução está clara? Eu preciso dividir essa tarefa? Terceiro passo, preparar apoios preventivos. Exemplo, você prepara um apoio com pistas visual, modelo pronto, divisões em etapas, tempo reduzido, reforço previsível, pausa planejada. No quarto passo, você pode definir plano de regulação. Se houver sinais de sobrecarga, o que você fará? Aonde o aluno pode pausar? Qual estratégia de regulação será usada? O professor que planeja a regulação reduz a crise pela metade. O erro que custa caro é: eu adaptei, então tá certo. Isso é um pensamento que vai custar caro, porque não tem ali no planejamento uma pitadinha ali de olhar de gestão de risco. Não culpa os professores porque eles não foram treinados para isso, nem sabem que isso existe. Mas adaptação sem análise de risco é incompleta. Porque a pergunta central não é só: está adaptado? Não, a pergunta certa é: está adaptado e seguro para o aluno executar? Adaptação boa ensina, adaptação excelente ensina e previne crises. Então, para nós fecharmos então esse episódio, se você quer elevar o nível da sua inclusão, lembre-se disso. Primeiro você mapeia, depois você analisa riscos, depois você estrutura apoios e só então você executa. Essa é a diferença entre inclusão reativa e inclusão estruturada. Se essa aula fez sentido para você,
Continue acompanhando a TV Neurovia, porque aqui a gente não fala de inclusão improvisada. A gente fala de inclusão com critério técnico. Até o próximo episódio.